Beleza, galera. A gente inicia aqui então, né, falando um pouquinho do exercício físico, né, que é onde a gente intervém, né, nos casos aí de ansiedade e depressão. Qual que é o papel do exercício físico, né, dentro desse contexto? Reforçando o que eu falei anteriormente, né, que diferente do que ocorre nas outras doenças que nós tratamos, aqui eu não tenho assim um direcionamento, né? Ah, você vai fazer tanto tempo de atividade, né? Quer dizer, eu até tenho umas direções, né? Mas eu não tenho assim aquela imposição, né? Nós temos alguns indícios, né? Sobre tempo, sobre frequência semanal, enfim, tá bom? Beleza. Ó, primeiro ponto, a inatividade física é um fator de risco para depressão. Pessoal, se perguntar assim, o que causa depressão? A gente falou no início, né, que nós temos fatores relacionados, fatores que podem desencadear um cenário de depressão, tá? E aí acho que eu citei alguns exemplos, né? Por exemplo, a morte de um ente querido, você perder o emprego, tá? Então, esses fatores que eu citei são o quê? São fatores de risco. Por quê? Porque não existe uma causa, assim como as outras que nós tratamos, tá bom? E a inatividade física se enquadra dentro desses fatores, ou seja, fazendo atividade física, né? Eu já estou o quê? Eu estou diminuindo as possibilidades, né? De desenvolver, de desencadear uma depressão, tá bom? Bom, atividade física agora, né? Atividade física, pessoal, aqui é um resumo, né, de vários trabalhos. Eu coloquei os pontos chaves aqui, tá? A literatura traz para a gente redução dos sintomas, né, de depressão e ansiedade. Que sintomas são esses? A gente viu no primeiro vídeo, né? Então, no caso ali da ansiedade, né, aquele medo, por exemplo, tá? No caso da depressão, desânimo, enfim. A atividade física tem a propriedade de atuar sobre esses sintomas. Né? Poxa, mas como é que a atividade física faz isso? Nós temos algumas hipóteses que a gente vai ver mais adiante, beleza? O grande problema aqui, pessoal, está no seguinte: desse sujeito diagnosticado, né, ele procurar a atividade física, né, como uma forma terapêutica, porque ele não é encorajado para isso, né? Então, o que eu acredito, né, é muito na atividade física como prevenção, né, um fator que vai diminuir as possibilidades de você desencadear um ou outro, tá bom? Vamos lá. Atividade física. Bom, um dos efeitos, né, é a melhora da aptidão cardiorrespiratória, né, consumo de oxigênio, redução da frequência cardíaca de repouso, enfim. Quando você pratica atividade física, principalmente aquelas de cunho aeróbio, você tem esses benefícios. Né? E tem pesquisas mostrando que existe o quê? Uma associação, né, do nível de condicionamento, né, com a redução dos sintomas de depressão. Né? Qual que é a importância disso? Pessoal, a gente já não vai montar um treino para melhorar isso aqui? Vamos, né? A gente vai trabalhar isso. Poxa, se automaticamente isso já reduz os sintomas de depressão, né? Ele vai atuar sobre o quê? Né? Sobre aqui, ó, sobre os fatores de risco, né? Da depressão. Então isso é importante, né? Primeiro, para você prevenir uma situação de depressão, tá bom? E caso você atenda um sujeito que vem desse quadro, desse diagnóstico de depressão, dá uma olhadinha para a aptidão cardiorrespiratória. Né? Poxa, como é que eu treino isso? A gente vai ver sobre isso, vai falar sobre prescrição do treino ainda, beleza? Mas de antemão, tenta fixar essa informação, que existe uma associação entre maior aptidão cardiorrespiratória, sintomas de depressão, beleza?
E aí, quanto tempo eu faço de atividade, né? 1 hora por dia, quanto tempo, né? Eu tenho, pessoal, indícios na literatura, né, que bons resultados a gente encontra em torno de 30 minutos, né, de caminhada ou ciclismo. A questão aqui é a seguinte: essas pessoas com depressão, muitas delas, né, são sedentárias, beleza? E quando ela inicia, né, fazendo aqui a caminhada, tá? Ela tem esses benefícios, né? O que já é diferente de uma pessoa mais treinada, que ela precisaria, né? Mas isso é meio lógico, né? De um pouco mais de intensidade para melhorar aqui, né? Essa aptidão cardiorrespiratória, tá bom? Então, tem vários estudos que colocam em média 30 minutos, né? De atividade física, né? De caminhada ou então o ciclismo, né? Que são ótimas ferramentas, talvez as melhores aí, para melhorar essa aptidão aqui cardio respiratória, tá bom? Também tem trabalhos mostrando efeitos do treino intervalado, tá? Mas aí é aquela questão, você tem que olhar para o aluno, né? O sujeito procurou você com já assim, com sintomas de medo, de pânico, enfim, você coloca ele para fazer treino intenso, talvez não seja muito interessante, né? Talvez algo mais de intensidade moderada, que é o que mais tem na literatura, né? Promova um relaxamento, né, do organismo, tá bom? Aí vem frequência semanal, né? Tem estudos mostrando o quê? Uma frequência de 3 a 5 vezes por semana. Na realidade, é o que a gente já prescreve, né? O que os sujeitos já costumam ir, né? De 3 a 5 vezes. A maioria dos alunos frequenta locais de prática de atividade física, pessoal, em torno de 3 vezes na semana, 90%. Tá? Então, para eu ter benefícios nesse quadro, né, de depressão e ansiedade, eu não preciso mais do que isso. Tá? De 3 a 5 vezes na semana. Beleza? A literatura traz também que a atividade física, né, ela exerce um efeito o quê? Protetivo, né, contra o aparecimento da depressão, ou contra o desenvolvimento da depressão. Né? Pessoal, a depressão e a ansiedade, a gente pode dizer que são doenças mentais. Né? A gente sabe que o exercício ele exerce um importante efeito sobre a função muscular, sobre a função cardio, sobre a função pulmonar, enfim, mas também exerce sobre a função mental. É porque a gente fala muito pouco disso, né? Estuda-se muito pouco isso ainda, né? E sabe-se muito pouco também, tá bom? Mas o exercício ele evita, por exemplo, um Alzheimer, né? Que também é do sistema nervoso central. Tá? Ele está associado à redução do quadro, à melhora da memória, função cognitiva, enfim. Por quê? Ele também estimula a função neural, beleza? Então, é óbvio que ele vai fazer o quê? Né? Ele vai proteger, tá? Contra o desenvolvimento. Né? Por quê? Porque ele aprimora, ele melhora a qualidade da função neural. Tá? Treinamento resistido, né? Ou treinamento de força, ou musculação, como vocês preferirem. Né? O grande detalhe aqui, pessoal, é que quando comparam os estudos, né, não tem diferença, né, entre o treinamento cardiopulmonar, entre o treinamento mais aeróbio. Né? Então, quando a gente compara caminhada, ciclismo, musculação, os efeitos, né, positivos sobre depressão e ansiedade, né, eles são similares, né, sem diferença. Né? Isso aqui é legal, por quê? Porque você pode respeitar a preferência do aluno, você pode mesclar, você pode usar atividades diferentes no mesmo dia, ou então em dias alternados, é como eu costumo dizer, vai muito da habilidade do treinador, tá bom? E a atividade física tem um efeito que um efeito, por exemplo, ansiolítico, né, sobre a ansiedade, ele reduz a ansiedade,
tá? Faz o efeito o quê? Do medicamento, tá? Tem trabalhos mostrando que quando se combina a medicação e o exercício, os efeitos são maiores, tá? São mais pronunciados, são mais expressivos, beleza? Vamos lá.